Irineu, o maior empreendedor do Brasil. Lançamento da pedra fundamental da construção da primeira ferrovia do Brasil. Em 29 de agosto de 1852, Irineu Evangelista realizou uma cerimônia na fazenda do comendador Albino Siqueira, na freguesia de Inhomirim da Vila da Estrela. Com a presença do imperador Dom Pedro II, de ministros e autoridades, para dar início aos trabalhos de construção da primeira ferrovia do Brasil. Na ocasião, foi realizado um ato simbólico para marcar tão importante obra. Irineu entregou a Dom Pedro II uma pá de prata. O imperador cavou a terra 3 vezes, despejando o produto num carrinho de jacarandá decorado com prata. A seguir, o imperador passou a pá para alguns ministros, que repetiram o gesto. Começava assim uma nova era de desenvolvimento para o país. Precisa de transportes modernos. E por isso, diga! Vou construir a primeira ferrovia do Brasil! Belíssima iniciativa! Muito bem, muito bem! Muito obrigado, Majestade. Com feitosa. Por aqui, por favor. Saiba o senhor que no peito do imperador bate o coração de um cientista. Tudo o que se relaciona às grandes invenções da humanidade me é particularmente querido, senhor Irineu. Pois a locomotiva é a maior invenção do homem, desde o fogo e a roda. Talvez seja. Se Vossa Majestade permite, podemos começar a nossa solenidade. Senhoras e senhores, quis o destino que as mãos mais abençoadas do Império estivessem aqui hoje para plantar o germen do nosso futuro de glória e riqueza. Nesse momento histórico, eu tenho a honra de convidar Sua Majestade, o Imperador do Brasil, a assentar o primeiro dormente da Estrada de Ferro e Estrela Raiz da Serra. Majestade, por aqui. A inauguração da Estrada de Ferro foi marcada para 23 de abril de 1854, mas devido ao mau tempo e por determinação do imperador Dom Pedro II, foi transferida para o dia 30 de abril de 1854, um domingo. Mas não foi somente o mau tempo que transferiu a data da inauguração da ferrovia para o dia 30 de abril de 1854. Como foi o processo de doação do título de barão ao Irineu Evangelista de Souza, já que ele não tinha muitos amigos no Império? Um dos raros amigos do imperador, que gostava de Irineu, o ministro Visconde de Bom Retiro, conversou com Dom Pedro II. Como Irineu ganhou o título de barão, o Visconde de Bom Retiro convenceu o imperador que Irineu estava mudando o panorama da cidade e merecia talvez um melhor tratamento, ao menos para salvar as aparências. Como foi escolhido por Dom Pedro II o nome de Barão de Mauá? O primeiro nome seria Barão da Estrela,
em homenagem à Serra e à Vila da Estrela, mas esse título foi criado por Dona Maria II de Portugal em 1851, em favor de Joaquim Manuel Monteiro. Certamente, tentaram achar outro nome da localidade da Vila da Estrela, para homenagear o Irineu Evangelista. Barão de Inhomirim? Uma freguesia que fazia parte da recém-criada Vila da Estrela. Mas já existia o Barão de Inhomirim, título dado a Vicente Navarro de Andrade em 1826. Barão do Pilar? Nome de outra freguesia, que fazia parte da Vila da Estrela. Já tinha o Barão do Pilar, dado em 1851 a José Pedro da Mota Saião. Quem sabe Pacobaíba? Mas Pacobaíba em Tupi-Guarani quer dizer bananeira que não presta. Como alguém iria dar um título de barão com essa tradução ao maior investidor do Brasil? E agora, qual o nome do título nobiliárquico que dou ao Irineu Evangelista de Souza? De acordo com as pesquisas de Giovanni Hugo Delfim e do historiador José Hinaldo Alonso, publicadas no jornal Fluminense, de 1980, e no livro lançado pelo José Hinaldo em 2000, Notas para a História de Magé, o primeiro porto ficava ao lado de um rio chamado de Mauá. No local do porto antigo feito por Irineu, tinham portinhos simples, usados por tropeiros, que desviavam do Porto da Estrela e que se chamava Mauá. Então, o nome escolhido como título de barão para o Irineu foi Mauá. A fazenda, onde se localizava o portinho, foi vendido para a Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, iniciativa de Irineu Evangelista, onde surgiu o início da primeira estrada de ferro do Brasil. Com o projeto da primeira ferrovia, Irineu Evangelista de Souza, o maior investidor do país, ganhou vários desafetos, inclusive no Império. Os donos do poder com a fala do personagem Visconde de Feitosa, um dos integrantes da oligarquia mais próximos do imperador, referindo-se a Mauá, disse: O seu projeto desvia radicalmente o rumo do nosso país. Eu creio que ninguém duvida que a nossa nação é eminentemente agrícola. O senhor Irineu obstruiu a nossa vocação natural. Irineu Evangelista de Souza passou a ser visto como uma ameaça para a elite conservadora e para o Império. Eu ganho essa concessão graças à maçonaria. Ele é cria de uma bizarra união de maçons, usurários judeus, imperialistas britânicos. Mas a verdade é que é um homem realizador. Ele diz que vai fazer e faz. As coisas erradas. O seu projeto desvia radicalmente o rumo do nosso país. Eu creio que ninguém duvida que a nossa nação é eminentemente agrícola. O senhor Irineu obstrui a nossa vocação natural. Enfraquece o império. O pior é que ele faz tudo isso com o dinheiro público. Esse jovem desconhece os meandros da burocracia. Conseguir a concessão das obras é uma coisa. Abrir os cofres do tesouro. Irineu Evangelista de Souza era defensor do abolicionismo e atrapalhava os planos escravistas dos integrantes das oligarquias. No dia 30 de abril de 1854, também foi inaugurada a primeira estação ferroviária do Brasil. A Estação do Fragoso é a mais antiga do Brasil.
Foi inaugurada em 30 de abril de 1854, por Irineu Evangelista de Souza, na mesma data da inauguração da Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, mas conhecida como Estrada de Ferro Mauá. Primeira estação ferroviária do Brasil, Fragoso, Inhomirim, demolida em 1918. Foto tirada pelo Demóstenes Cardoso, ajudante do inspetor de tráfego do 5º Distrito de Petrópolis, a pedido do Dr. Mário Fraga Miranda. A estação de Fragoso foi escolhida como primeiro terminal, porque Irineu pretendia captar a produção agrícola do interior do país, principalmente da província de Minas Gerais. Essas mercadorias seriam embarcadas nos trens, que seguiam até o porto de Mauá, onde eram transferidas para navios e exportados para o mundo todo. Irineu foi um industrial, comerciante e banqueiro brasileiro. Pensava em investimentos de longo prazo e revolucionou diversos setores da infraestrutura nacional. O seu objetivo de construir essa ferrovia, com recursos próprios, era de obter lucro. Os lucros seriam conquistados transportando mercadorias vinda do interior do Brasil e não somente passageiros. A chegada ao porto da Guia de Pacobaíba, inaugurado em 30 de abril de 1854. Inauguração da primeira ferrovia do Brasil, em 30 de abril de 1854, na freguesia da Guia de Pacobaíba, Vila da Estrela. Vossa Majestade. Muito obrigado, Majestade. Muito obrigado por ter vindo. Não serei eu o foguista dessa vez, não é mesmo, Sr. Irineu? Não, de forma alguma. Desculpe. Senhores, muito obrigado. Vamos entrar. Por aqui, senhores. Por aqui. Perfeitamente. Logo após Irineu Evangelista de Souza se tornar o Barão de Mauá, certas línguas firinas, que frequentavam o paço, comentavam pejorativamente: Barão de Mauá, porque algum mal há. Com o título de Barão de Mauá, nome de um rio localizado na freguesia de Guia de Pacobaíba, dado a Irineu, surgiram vários nomes Mauá: Barão, Visconde de Mauá, Praça Mauá, Estaleiro Mauá, Cidade de Mauá em São Paulo e Rio Grande do Sul, Cimento Mauá, etc., etc. As más línguas do Império atribuíram ao Barão de Mauá, como algum mal, há. Mas o imperador Dom Pedro II, sabedor da tradução desse nome em tupi, era a coisa elevada. Vou fazer uma pergunta. Você conhece o rio Mauá em Guia de Pacobaíba, Magé? Pela minha idade avançada, não verei nem a restauração do projeto ferroviário e nem o aquaviário, assinado desde 2002, mas te convido a olhar o futuro
de como seria essas restaurações. Realizando uma viagem do Rio de Janeiro ao Porto de Mauá, localizado em Guia de Pacobaíba, Magé. O Grupo Resgate Memória Magé acalentava outro projeto audacioso: conectar a linha férrea do Porto de Mauá à ilha de Paquetá por uma estrutura sobre o mar. Essa visão ambiciosa incluía a revitalização do porto aquaviário da ilha de Paquetá, estabelecendo uma ligação eficiente com o Rio de Janeiro, o que traria grandes benefícios para a população de Magé. Contudo, a materialização dessa ideia em um vídeo de animação esbarra, por ora, na falta de recursos financeiros. Fica a impressão de que os investimentos, antes promissores sob a égide do Barão de Mauá e agora sob a do Grupo Resgate Memória Magé, sofreram um revés, talvez sob influência, quem sabe, do espírito do Barão de Feitosa, que se opôs à primeira ferrovia e, por conseguinte, ao progresso do Brasil. Você pode estar pensando que ligar o Porto de Mauá à ilha de Paquetá por uma ferrovia suspensa é uma loucura. Afinal, são apenas 6 quilômetros. Mas lembre-se, a verdadeira loucura foi o homem alcançar a Lua, percorrendo 384.400 quilômetros. Em um momento de expectativa pelos projetos ferroviário e aquaviário, é importante reconhecer iniciativas como a proposta de Marcos Peixoto. A sugestão de converter a área ociosa, próxima à estação em um extenso parque, demonstra grande potencial para a valorização do patrimônio histórico local e para a melhoria da qualidade de vida dos residentes, com a possibilidade de incremento no emprego e na renda via turismo. Meus parabéns, Marcos Peixoto, pelo belo projeto.